Hoje, 25/10/2024, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18, o Coronel Sebastião Nolasco Ribeiro, Superintendente Integrado de Tecnologias em Segurança Pública. É isso? Coronel Nolasco, agradecemos por nos conceder essa entrevista. Sua trajetória no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás é longa e inspiradora. A sua posição atual como Superintendente Integrado de Tecnologias em Segurança Pública lhe dá uma perspectiva única da evolução da corporação e sua relação com a sociedade goiana. Nosso objetivo hoje é conversar sobre sua história, sobre a importante parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e o TRT 18, desde o apoio fundamental que antecedeu o incêndio de 2005, passando pela cessão da Major Ana Paula Franco Finotti, para auxiliar na regularização das edificações do tribunal, até a colaboração contínua que se mantém até hoje. Vamos falar um pouco da sua infância, da sua família e da sua vocação. Coronel, para começarmos, gostaríamos de conhecer um pouco da sua história. O que o senhor pode nos contar sobre a sua infância? Bom, primeiramente agradecer imensamente por poder participar desse projeto tão importante do TRT 18. Eu costumo dizer o seguinte, que eu fiz grandes amigos ali dentro do TRT 18 e através de uma pessoa que me apresentou ali, que é meu amigo Márcio Rocha Peixoto, né, que é um colaborador de vocês ali, antigo já, foi meu colega do Corpo de Bombeiros. Enfim, falar da minha infância. Verdadeiramente, eu tive uma infância muito feliz, né? Sou filho caçula de uma prole grande. Minha mãe, ela ficou casada por 20 anos, até ficar viúva, e ela, ao longo desses 20 anos, ela teve 17 gravidezes. Dessas gravidezes, né, ela conseguiu criar 12 filhos, e eu sou o caçula dessa família. Uma mulher que ficou viúva, meu pai morreu, tinha 2 meses, meu irmão mais velho tinha 15 anos, e essa mulher, Benedita Cordeiro de Faria, criou todos. E para nós sempre foi uma referência. Ela faleceu em 2017, com 90 anos de idade, mas assim, deixou um legado incrível, uma matriarca, uma mulher assim que a gente amou e sempre vai amar, né? Meus irmãos foram também meus pais, porque na ausência do meu pai que tinha falecido, eles foram trabalhar, né, junto com a minha mãe para poder propiciar uma condição melhor para a gente. E isso, a família sempre investiu em mim. Eu era o caçula e eles depositaram confiança em mim e me propiciaram condições para estudar. E acaba que fui o único da família que consegui efetivamente ir para a universidade, né, concluir meu curso de Direito na Universidade Federal de Goiás, e onde eu também tenho uma gratidão profunda por essa universidade, né, pelos meus amigos que fiz ali. Enfim, e a minha infância, ela foi muito maravilhosa. Taquaral de Goiás, né? A cidade de Taquaral, a gente costuma dizer que Goiânia ainda fará parte da região metropolitana, da nossa pequena Taquaral. E é uma infância, assim, na zona rural, né? Coisas de criança, de tomar banho em córrego, andar a cavalo, enfim. A gente vivia uma época muito feliz, né? Hoje não tinha internet, não tinha TV, não tinha celular, então a criança brincava de tudo, né, que você tinha para brincar, peraltices de criança. E sempre protegido pela minha mãe. Essa mulher, eu amamentei nela por 3 anos. Dormi com ela até meus 11 anos de idade. E até hoje parece que eu sinto o cheiro dela. Então, assim, uma bela infância. E sobre sua família, qual a importância em sua trajetória? A família é tudo, né? Eu cheguei até aqui porque, como dizia Albert Einstein, né, foi fácil, porque eu me apoiei em ombros de gigantes, né? E os gigantes, a maior gigante foi a minha mãe. Os meus irmãos, né?
Casei muito jovem, 22 anos, e a esposa sempre comigo, né? Nós temos aí uma filha, está com 22 anos, a Débora, mora em Ribeirão Preto, está cursando medicina lá, é um grande orgulho para a gente também, uma menina linda, dedicada, uma filha assim exemplar. Então, assim, a família sempre é a base para tudo. Em todos os momentos da minha vida, nos momentos felizes e nos tristes, né? É a família. A gente vem para o trabalho, se envolve tudo, mas no final do dia você quer voltar para sua casa, para o aconchego do seu lar. No final de semana você quer encontrar com seus irmãos, seus sobrinhos, né? E como eu te disse, a prole da minha mãe foi grande, 12 irmãos, então é uma família numerosa, né? E é interessante que as pessoas até brincam comigo que o grupo de WhatsApp da minha família não está família, está Rádio Nolasco, onde as notícias trafegam ali, né, cotidianamente. Então, assim, e as minhas irmãs, em especial, elas têm um carinho muito especial por mim, sempre tiveram, né? Tanto quando eu era criança para me corrigir e ao longo da vida, assim, elas têm um orgulho pelo local onde eu cheguei, pelas oportunidades que eu tive na vida, eu consegui abraçar. E aí, Erione, eu queria dizer o seguinte, quando você fala de família, eu sempre fui um filho obediente. A obediência me trouxe para o bom caminho. Eu não peguei um caminho errado, um caminho ruim, porque eu obedeci a minha mãe, obedeci os meus professores, eu obedeci as minhas irmãs. Então, no meu trabalho, eu sempre fui uma pessoa obediente. Eu nunca tive dificuldade no trabalho, porque aquilo que precisava ser feito, eu fiz. E muito obstinado e determinado naquilo que eu quero realizar. Coronel Nolasco, o senhor falou que se formou em Direito, né? O senhor poderia ter sido um advogado, um procurador, um magistrado. O que inspirou a seguir a carreira militar no Corpo de Bombeiros? Então, eu tenho na família um primo do meu pai, Coronel Lúcio Borges, né? Uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, gratidão também, um homem muito íntegro, muito correto. E o Coronel Lúcio, ele saiu da cidade de Itaberaí e foi se formar na Academia da Polícia Militar de Minas Gerais. Na época, o curso de 4 anos, um curso muito difícil, muito pesado. E esse primo do meu pai, quando ele voltou para Goiás, ele voltou e trouxe para ser a esposa dele a filha do comandante-geral lá de Minas Gerais. Foi muito audacioso, né, o Coronel Lúcio. Então, para a família sempre ele era a nossa inspiração, né? A gente via ele com aquelas fardas, né, bonitas, um homem elegante, farda de gala, e isso sempre ficava ali no imaginário, né? E um determinado fato ocorreu, aqui em Goiânia, eu morava no setor universitário, e por incrível que pareça, Erione, olha como é que eram outros momentos, né, históricos. No prédio, ao lado onde eu morava, tinha um depósito de material de construção. E existiam os circos itinerantes, e naquela época era comum ter animais no circo. E uma dessas ocasiões, o circo passou aqui e o proprietário desse depósito, ele acolheu um filhote de leão, um pequeno leãozinho. E aquele leão, todo mundo, ele era um filhotinho, tinha um cachorro, e todo mundo brincava com ele. E ele foi crescendo, 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 se agigantando. Um determinado dia, esse leão, ele saltou o muro e foi para a área externa, foi para a rua. E o filho do zelador do prédio vizinho estava na calçada. E foi um fato muito triste, marcante. Eu me lembro muito bem do nome do leão, que era Guru, esse era o nome do leão. E o leão, ele ceifou a vida daquela criança. Isso deu uma repercussão nacional, não foi? Gigantesca repercussão. E naquele momento nós subimos para o terraço do prédio, eu e meus amigos. E eu vi a audácia dos bombeiros. Quem conteve o animal foram os bombeiros, junto com o domador também de animais do circo que estava aqui na capital. E aquilo me inspirou, sabe? Eu olhava a audácia daqueles homens, né? E aquele dia, eu acho que eu tomei a decisão. Eu falei, bom, eu já tinha meu primo, que era da Polícia Militar, era coronel, e eu decidi, falei, olha, eu acho que eu vou ser bombeiro, né? E entrei muito jovem também, entrei com 19 anos de idade, né, na academia, passei no concurso e fui para a academia da Polícia Militar, porque na época o Corpo de Bombeiros ele pertencia à estrutura da Polícia Militar. Isso foi em 86, 15 de agosto de 86, que eu fiz a inclusão. Fiquei 10 meses na academia, terminado
a conclusão da academia, eu fui lotado no Corpo de Bombeiros. E naquela época, o Estado de Goiás, foi antes da Constituição de 88, o Estado de Goiás e Tocantins era um Estado só. Veio a Constituição de 88, emancipação, né? Separação dos estados, Tocantins e Goiás. E os servidores públicos estaduais tiveram a opção. Quem quisesse ir para o Tocantins ou ficar aqui. Minha família toda aqui, eu optei por ficar. Na sequência, em 89, veio a Constituição Estadual. E aí o Corpo de Bombeiros sai das costelas da Polícia Militar e se torna um órgão autônomo. Nós éramos 267 pessoas, só tínhamos um quartel ali próximo ao Mutiramanda, o Corpo de Bombeiros, o 1º Batalhão. E eu fiz essa opção, então, novamente eu poderia optar, ficar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros. Mas, como eu te disse, eu fui inspirado quando eu vi homens agarrando o leão e não mataram o leão. Eles capturaram aquele animal e levaram ele para o zoológico. E o Guru, né, que era o nome do leão, ficou aí até falecer. E então eu sempre gostava daquilo. E aí, Arione, nesse percurso nós tivemos um fatídico acidente do Césio 137. E eu estava lá naquele dia, no dia que a notícia ecoou e nós fomos avisados, né, do vazamento do Césio. E a escolaridade era muito baixa na corporação, as pessoas tinham pouco conhecimento, né? E acaba que os bombeiros, eles se expuseram de uma forma intrépida, né? Eu diria assim, totalmente despreparados, sem saber com o que estava lidando, e foi uma tragédia, né? A tragédia, a atuação dos bombeiros, dos policiais militares, dos servidores públicos, que foram expostos, eu acho, de uma forma muito irresponsável pelas autoridades que detinham o conhecimento, né, da gravidade daquilo ali. Houve perdas de profissionais? Sim, nós perdemos colegas, né, que, no primeiro momento, eles tiveram uma exposição muito grande à radiação, alguns faleceram rápido, né, outros tiveram problemas severos de câncer, né, e a contaminação, ela foi para todos os bombeiros, porque os equipamentos iam para a área com radiação e voltavam para o quartel, e era o único quartel. Nós dormíamos no mesmo alojamento, tomávamos banho no mesmo banheiro e os equipamentos. Então, assim, foi uma coisa muito ruim, né, que ocorreu. Mas, enfim, então, voltando, o Estado de Goiás separa do Tocantins, eu permaneço aqui. O bombeiro se separa da Polícia Militar e eu continuo bombeiro. E aí, Arione, o bombeiro tinha um efetivo muito pequeno e a gente precisava da chefia. E eu, quando eu ingressei no Corpo de Bombeiros, eu ingressei como sargento. Só que eu olhava na cadeia hierárquica para o topo e eu perguntava para as pessoas, como é que faz para ser um coronel? Aí eles falaram, é muito difícil. Eu falei, muito difícil como? A gente pega até leão, né? Então não tem coisa difícil, né? A gente enfrentou o Césio, não tem coisa difícil. E eu me propus, né, de uma forma obstinada, a buscar esse caminho. E o Corpo de Bombeiros realizou o primeiro concurso público para oficiais. E na época nós não tínhamos uma academia aqui em Goiás. E os oficiais, eles eram mandados para fora, quem passasse no concurso. Nós somos 5 para o Rio de Janeiro, que são 5 amigos que eu tenho, assim, irmãos, né, que vocês podem ver na foto aí. Está ali meus irmãos, o Coronel Benjamin Martins de Assunção, Coronel Esmeraldino Jacinto Lemos, Coronel Mauro Gonçalves de Queiroz, Coronel Sérgio Ribeiro Lopes e eu, né? E essa foto aí, ela é da Academia das Agulhas Negras. Nós fizemos sobrevivência, ficamos 18 dias no meio do mato, ralando, sofrendo, com dificuldade. Mas, assim, a gente só foi criando laços, sabe? Muito fortes. Então, assim, ninguém deixa ninguém para trás. E esses são os 5 irmãos que a vida... 4 irmãos, né, que a vida me propiciou. E eu tenho muito orgulho de ser amigo desses homens aí. E aí, nós ficamos 3 anos no Rio de Janeiro. Na época, o CFO, Curso de Formação de Oficiais, era como um convento, um mosteiro. A gente ficava literalmente trancado 3 anos dentro da academia do Corpo de Bombeiros, estudando durante a semana e final de semana a gente atendendo as ocorrências, né? E o Rio de Janeiro, com toda aquela diversidade topográfica, quando chovia muito, na favela, às vezes os barracões
rolava pedra e em cima das casas. E teve a ocasião que a gente teve que deslocar para essas áreas para retirar crianças, pessoas debaixo de escombros, né, de pedras, e cavar e com risco até da nossa própria vida. Os bombeiros na época, Ariane, eles andavam literalmente de pendurado na traseira dos caminhões, segurando no cano, né? E a gente correndo ali em Copacabana, né, Barra da Tijuca, e todos os locais ali no centro do Rio de Janeiro. E aquilo era muito emocionante, sabe? Todo mundo muito jovem, então assim, uma descarga de adrenalina que você ficava assim, muito feliz com aquilo, né? Mas teve momentos tristes também no Rio de Janeiro, porque teve uma ocasião que a gente foi combater incêndio numa favela. E chegamos 2 caminhões de bombeiro e tinha 4 viaturas da Polícia Militar. E já naquela época, os bandidos não permitiam que a polícia subisse o morro. E os bandidos falaram, olha, os bombeiros sobem, a polícia não. E os bandidos ajudando a gente a carregar mangueira de incêndio e eles com armas, né? E a gente foi para apagar incêndio, quantas casas destruídas, pessoas mortas. Então, assim, teve uma ocasião que na saída do túnel Rebouças, um ônibus bate em um poste e o transformador cai em cima de um ônibus, rasga o teto do ônibus e sobre a perna de 2 mulheres. Quando nós entramos no ônibus, eu e o coronel Sérgio, entramos e as mulheres muito machucadas, as pernas quebradas, e a mulher, uma delas me agarrou e falou assim, bombeiro, você vai me tirar daqui? Então, assim, é impactante aquela cena, sabe? E parecia coisa de filme. E a gente tendo que tirar as janelas de emergência do ônibus, você acionar aquela alavanca, chutar aquilo, usar um equipamento chamado Tier 4. São cabos de aço com alavanca para você conseguir levantar o transformador, que era muito pesado. E o óleo do transformador, que é o ascarel, que é um óleo cancerígeno, ele impregnou na nossa farda. E o sangue daquelas mulheres e tudo. Então, assim, mas foi uma época assim, muito bacana no Rio de Janeiro, pela experiência. Nós éramos 40 cadetes, desses 40, 28 cariocas, 5 goianos, 3 do Pará e 4 do Mato Grosso do Sul. E hoje, todos coronéis, todos meus amigos, então quando eu percorro o Brasil, eu sempre ligo porque eu tenho alguém para me receber no aeroporto, eu não preciso locar carro, não preciso de hotel porque eu vou para a casa dessas pessoas, sabe? Então, assim, tudo isso foi muito inspirador no Rio de Janeiro. Sua formação acadêmica e profissional é notável. A gente vê aí pela sua descrição da sua formação. Agora, nos conte, até chegar a coronel e assumir a superintendência. Então, aí eu volto do Rio de Janeiro. Volto aspirante, né? E o próprio nome já fala, aspirando, né? Você volta aspirante e começa uma nova carreira. Porque a carreira militar, ela tem a carreira das praças e dos oficiais. Eu já era 2º sargento quando fui, voltei aspirante. E naquela época, o Corpo de Bombeiros muito pequeno e a gente precisava expandir, capilarizar o bombeiro. E precisou de alguém para ir para Mineiros, abrir um quartel do Corpo de Bombeiros. E literalmente, Ariane, você ia para abrir o quartel com a cara e com a coragem. A gente usava uma viatura interessante na época, porque as viaturas militares você pode ver que todas têm um prefixo. E a viatura que eu usava, o prefixo era APS. Sabe o que significa? Auto Particular de Serviço, ou seja, pega o seu carro e pode deslocar para o interior para trabalhar, ou seja, você tinha que colocar o seu bem em prol do Estado, né? Fui para Mineiros e lá em Mineiros também vivi 3 anos lá e a partir do momento eu tive que fazer gestões políticas, né, com os vereadores e o prefeito para a gente conseguir um terreno no primeiro momento. Depois a gente teve que literalmente fazer um projeto para construir o prédio. Depois eu tive que captar esse recurso. E essa história de captar recurso começa lá. E para a gente poder construir esse prédio. E a gente teve que fazer um concurso e aplicar a prova nos bombeiros e eu tive que formar esses bombeiros. E depois eu tive que comprar os equipamentos, os caminhões, a ambulância e comprar o mobiliário do quartel. E fazer toda a parte também de legislação lá municipal, porque o Corpo de Bombeiros conta com arrecadação para poder manter as instalações, né? E lá tem o Parque Nacional das Emas, que é um local assim incrível, né? E no Parque das Emas, a gente ia, eu com esses jovens, nós ficávamos lá 20, 30 dias, literalmente no meio do mato.
E o parque, ele tem uma extensão muito grande, 40 por 70 km. E a gente ia fazendo aceiros, como ruas de fogo, com 15 metros de largura, 60 metros de largura, a gente fazia 15 quilômetros por dia. Para quê? Para dar área de refúgio para os animais. Se pegasse um incêndio num local, os animais tinham como correr para uma área protegida. E então eu fiquei lá 3 anos e nessa época eu fazia comecei a faculdade de Direito. E para que fazer a faculdade de Direito? Porque você lembra eu contando a história que eu queria ser coronel? Então, tudo tem a ver com esse negócio de querer ser um coronel. E aí a formação acadêmica era muito importante, né, para isso. E eu estudava na cidade de Jataí. São 130 km. Eu ia e voltava todos os dias, de segunda a sábado. Por vezes o ônibus quase bateu, nós éramos um grupo grande de estudantes, e eu tinha que trabalhar o dia todo, e à noite eu tinha que andar 260 km, 130 para ir, 130 para voltar. Só que chegou 3 anos, aí eu já estava estafado, né? E aí, Goiás, a cidade de Goiás entrou num processo interessante do tombamento histórico. E o Corpo de Bombeiros foi procurado porque uma das exigências da Unesco era que tivesse uma unidade do Corpo de Bombeiros, e não tinha, para manter o patrimônio histórico. E o comandante-geral, na época, me chamou e falou: Nolasco, você já fez o seu papel em Mineiros? Você não quer fazer um papel semelhante na cidade de Goiás? Eu falei: quero. E fui para a cidade de Goiás, e lá, Ariane, eu conheci uma mulher fantástica, Brasilete Ramos Caiado, tia do nosso governador, Ronaldo Caiado. E essa mulher, ela liderava uma comissão de pessoas para poder fazer o tombamento histórico da cidade. E eu fui compor esse time com ela de pessoas. E fiquei lá por 6 anos. E ali eu concluí a minha faculdade de Direito, na UFG, e trabalhando sempre com Dona Brasilete Ramos Caiado. Só que chegou um momento, e também ali a gente tinha muitos incêndios naquelas serras ali, e lá também eu fui construir o quartel do Corpo de Bombeiros, né? E com um grupo maravilhoso de pessoas que trabalhavam comigo. E a gente foi combater incêndio numa outra realidade, porque quando eu estava no Parque das Emas era uma planície, na cidade de Goiás, né, toda acidentada. E fiquei ali até o ano de 2006, quando eu voltei para Goiânia, já major do Corpo de Bombeiros, tinha já concluído a minha faculdade de Direito, e aí eu começo uma história com a área de tecnologia, nessa época. E essa história na área de tecnologia, porque eu vim comandar a central do Corpo de Bombeiros, né, que nós chamamos de COB, Centro Operacional de Bombeiro. Quando você liga o 93 para solicitar socorro. Eu vi que o Corpo de Bombeiros estava muito defasado tecnologicamente, porque utilizava-se papéis para anotar o que os bombeiros tinham feito. Eu vi aquilo e eu achei muito ruim. Cheguei para o comandante, na época, comandante, a gente está com a defasagem tecnológica muito grande, né? Ele falou: não por isso, você vai percorrer o Brasil, vou te colocar numa câmara técnica e você vai ver o que tem pelo Brasil afora, e essa câmara técnica são oficiais de vários corpos de bombeiros, nós vamos desenhar uma modelagem para poder registrar as ocorrências. E a partir da modelagem a gente foi fazer um sistema. E quando eu fiz o primeiro sistema, o comandante achou bacana. Eu estive em Santa Catarina e vi um outro sistema que era para a área de regularização de prédios, que o bombeiro faz muito isso também, análise de projeto de inspeção. E o comandante, na época, usou uma expressão até interessante. Ele falou: quem dá a ideia resolve o problema. Então você também vai fazer o seu outro sistema. E aí esse negócio pegou e eu fiquei na área de tecnologia do Corpo de Bombeiros até o ano de 2013. E nessa época eu fui para Fortaleza. Por quê? Eu precisava, o último curso da caserna para poder ser coronel. E fiquei 10 meses estudando na academia também de Fortaleza, né, da Segurança Pública de Fortaleza. E ali, Eliane, eu tive uma oportunidade ímpar, porque ao final do curso eu fui para a Europa, uma viagem de estudo, e fui parar na academia do bombeiro de Marseille, no sul da França, né? E foi uma experiência também assim fantástica na minha vida, porque eu conheci uma outra realidade de bombeiro. E nós vamos chegar a um momento dessa história aqui que eu vou te falar o que eu absorvi em Marseille e foi aplicado aqui com a ajuda do TRT. E até chegar superintendente?
superintendente integrado de tecnologias aqui do estado. Então, aí fui promovido a coronel em 2015. Voltei em 2013, final de 2013 eu voltei do Ceará, assumi o comando do 8º Batalhão, lá no Parque Amazônia, e ali, o que eu vi na França que me inspirou, né, em Marseille? Eu vi uma torre, sabe, onde os bombeiros faziam os treinamentos. Um prédio fictício, só para bombeiros combater incêndios, resgate suicida e tudo. E eu trouxe uma grande vontade de fazer uma torre naquele quartel. E aí, Ariane, aí surge uma pessoa chamada Maércio Rocha Peixoto. Esse Maércio Rocha Peixoto, ele é intrépido. Ele, um belo dia, chega no quartel e falou: "Olá, tudo bem, nós nos reencontramos depois de muito tempo. Eu precisava treinar uma brigada de incêndio lá para o TRT. É possível?" Eu falei: "Lógico, é. Vamos fazer o treinamento assim, assim e tal." Bacana. Quando fizemos esse treinamento, ele vai e me fala assim: "O que você pensa em fazer nesse quartel?" Eu falei: "Mas penso em muita coisa, mas eu tenho limitação orçamentária." "Mas a coisa que você mais pensa?" Eu falei: "Uma torre." Porque ele é uma região verticalizada e eu sempre vi que os bombeiros ali, eles precisam estar treinados, porque volta e meia tem pessoas que ficam presas em balancins, pessoa que vai instalar ar-condicionado e não consegue, infelizmente ali tem tentativa de suicídio, incêndios em prédios. E aí eu falei: "A gente vai procurar." Aí o Márcio falou: "Vamos procurar um recurso para a gente tentar, né, construir essa torre." E aí o Ministério Público do Trabalho ajudou de uma forma fantástica, os juízes, os desembargadores e, em especial, os servidores do TRT, que sempre assim, eles estendiam um tapete vermelho por onde eu passava e eu não entendia por quê. O Márcio fala porque eu tenho inteligência emocional. Eu falei: "Márcio, traduz, eu não sei o que é isso." E bacana. Então, esse caminho eu fui até 2015. E aí, Ariane, a gente percorreu esse caminho, fizemos a torre. Depois, a gente teve um momento terrível, terrível, que foi o incêndio do TRT. Esse incêndio, eu já coronel, eu estava no entorno do Distrito Federal e, por acaso, naquele dia eu estava aqui, em Goiânia. E o Márcio me liga desesperado, o bombeiro mandou todos os recursos para lá e a obra estava ficando uma coisa linda, fantástica, né? Mas teve um acúmulo muito grande de material lá dentro de construção, muito plástico, madeira, né? Tudo inflamado, tinta, um monte de coisa. E esse incêndio, assim, ele provocou uma coisa terrível. Mas, enfim, e nesse dia do incêndio, o que notou-se? Que o Corpo de Bombeiros está muito despreparado de equipamentos. A gente precisava de uma escada, mais giros, para poder você jogar água, né, em vários ângulos do prédio. E a gente não tinha esse equipamento pelo custo dele. E o TRT, então, me procurou, falou: "Coronel, nós temos condição de propiciar a compra de uma escada, né? Veja o preço desse equipamento." E é um preço desafiador. Aquela escada, ela custou €1.300.000, né? No momento, o Dr. Rony me chama no gabinete dele, falando, né, da disponibilidade do recurso para isso. E eu lembro muito bem que o Dr. Rony falou uma coisa para mim. Ele falou: "Coronel, você sabe por que nós vamos investir nesse equipamento?" Eu falei: "Não." Ele falou: "Porque esse equipamento ele tem um uso singular. Ninguém faz o desvio de uso desse equipamento, né? Você só usa uma escada de bombeiro para o fim dele." E a gente, então, foi trabalhar essa aquisição. E isso levou mais de um ano de negociação, porque é um produto alemão, né, feito sob encomenda. E essa história aconteceu. Nós recebemos essa escada e ela está aí até hoje, né, prestando serviço. E é a única escada que o Corpo de Bombeiros tem até hoje, pelo valor, né, por ser um objeto tão singular. E aí, Ariane, eu fui até 2018 trabalhando no Corpo de Bombeiros. Comandei o bombeiro na região do entorno, depois eu comandei na região sul do estado. Em 2018, final de 2018, eu já estava com 33 anos de serviço e eu decidi me aposentar, pedi minha reserva no Corpo de Bombeiros. E aí veio a pandemia, né, que foi terrível, nós perdemos muitos colegas da segurança pública, foi um caos. E o atual secretário de Segurança Pública, o coronel Renato Brum,
ele era o comandante-geral da Polícia Militar. E terminando, quase no final do primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, em abril de 2022, o coronel Renato Brum foi convidado pelo governador para poder assumir a Secretaria de Segurança Pública. E nós dois já tínhamos um relacionamento muito próximo, de amizade e tudo, e ele sempre teve uma admiração pela área de tecnologia do Corpo de Bombeiros, que eu conduzia, né? E ele me fez esse desafio, falou, Nolasco, vem aqui para a gente conversar. Cheguei, me fez o desafio e ele pegou meu nome, meus dados e falou assim, eu vou levar para o governador para aprovação, né? Porque a gente precisava passar por esse crivo. E o governador, assim, eu tenho uma gratidão profunda também pelo Ronaldo Caiado, por ter me dado essa oportunidade, sabe, Adriano? E aí eu vim trabalhar aqui. Né? Tem 2 anos e 7 meses que eu estou aqui com a equipe, assim, fantástica, né? Nessa superintendência. Nós recebemos, há 2 meses atrás, um prêmio no Rio de Janeiro com o governo mais digital do Brasil, né? E saber que a minha equipe colabora tanto para isso. E, então, essa história de superintendente de tecnologia é assim. Antes de entrar no incêndio do complexo trabalhista, gostaria que o senhor falasse sobre aquele importante aplicativo da Mulher Segura. Como que foi criado? Como que funciona? Então, eu costumo dizer que é o seguinte, talvez o maior legado que a minha gestão aqui vai deixar é esse aplicativo. Você sabe por quê? Infelizmente, a violência contra a mulher é uma chaga. E o nosso secretário, o coronel Renato Brum, ele lançou um desafio numa reunião, falou, Nolasco, faz um aplicativo para a gente dar uma resposta para essa situação de violência contra a mulher. E esse aplicativo, ele hoje, ele largamente utilizado. E Arione, eu te confesso que eu gostaria que os números ali fossem zero atendimento, porque nós teríamos 0 de violência contra a mulher. Mas infelizmente não é assim que acontece, né? Mas aqui no estado de Goiás, uma mulher que ela tem esse aplicativo no celular dela, em casos onde ela se sente ameaçada ou agredida, ela aperta um botão. Quando ela aperta um botão, já cai aqui na nossa central aqui, ou em qualquer lugar do estado onde ela estiver, a unidade da polícia mais próxima recebe aquele chamado dela, já sabe quem é aquela mulher, porque ela fez um cadastro antes com a gente. E quando as nossas viaturas são georreferenciadas, essa mulher vê na tela do celular dela igual você chamar um aplicativo de transporte. Você vê a viatura da polícia chegando ao encontro daquela mulher para poder prestar socorro para ela. E a mulher, ela pode mandar ali, Arione, foto do agressor, foto da arma. Ela tem um chat para ela conversar com o policial. Então, ele tem uma característica muito interessante que é a discrição. A mulher, ela não precisa estar ligando. O agressor às vezes está próximo, ele está ouvindo. Mas não, ela fala num chat, né, com o policial, ela manda foto do agressor, foto dela mesma, e a polícia chega de uma forma rápida, né, ao encontro dela. E a nossa primeira-dama, dona Gracinha Caiado, é a madrinha do aplicativo. E assim, dentre todas as soluções de tecnologia que a gente entrega, assim, uma que me dá um grande orgulho, exatamente esse daí, sabe? E aí eu volto lá na minha mãe, eu volto nas minhas irmãs, eu volto na minha família, né? Então, assim, tantas mulheres inspiradoras e, infelizmente, a gente tem homens, né, que praticam violência contra a mulher. Então, assim, o dia que eu sair dessa cadeira, o orgulho que eu terei, assim, com a minha equipe, é a gente ter deixado aí o aplicativo Mulher Segura. Coronel, poderia falar mais sobre esse aplicativo? É só baixar? Qualquer mulher tem acesso? Quem quiser? Como que funciona? Exato. A gente, sempre que tem oportunidade, fala para todas as mulheres goianas, baixar o aplicativo. Ela vai à loja de aplicativos, ela baixa o aplicativo, ela faz um pré-cadastro conosco, a gente tem nome, telefone, e-mail, os dados dela. Ok, nós remetemos para o e-mail dela um termo onde a gente explica que você passar trote na polícia, isso é um crime, né? Você só deve usar aquilo em situação de emergência. Mas a gente está falando da violência, mas assim, essa mulher às vezes tem um acidente com ela e ela precisa conversar com a polícia. Então, não é voltado para as mulheres que têm medida protetiva, tão somente é para todas as mulheres. Então,
A gente vê que o aplicativo instalado no celular ele é uma ferramenta de defesa. Qualquer momento, qualquer situação que a mulher precisar de segurança pública, ela vai apertar um botão. E a segurança pública já sabe quem é essa mulher, já tem o telefone dela, o e-mail dela, o endereço dela. E o telefone está georreferenciado, então onde ela estiver no estado, a unidade mais próxima vai prestar o socorro para aquela mulher. Então, o aplicativo ele é muito simples, né? A mulher também pode registrar uma ocorrência virtual, às vezes, de extravio de documentos, de um celular. Ela tem a localização das unidades mais próximas da Polícia Civil, delegacias e batalhões. Então, assim, é um aplicativo muito bacana, sabe? A gente percorre, às vezes, o Brasil em alguns estados e muitos estados estão se inspirando no nosso modelo e também criando seus aplicativos para poder dar mais proteção para as mulheres. Coronel Nolasco, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás sempre foi essencial para a segurança da sociedade goiana. E a relação com o TRT-18 exemplifica essa parceria. Como o senhor descreveria essa relação ao longo dos anos? Olha, foi uma relação, acho que, muito proveitosa em prol da sociedade. E o que eu costumo dizer é o seguinte, Eliane, o Corpo de Bombeiros, o volume de atendimento é muito grande. E, em sua esmagadora maioria de atendimentos, nós atendemos trabalhadores, pessoas que se acidentam. Às vezes você tem um acidente de trajeto, né? Muita gente andando de moto, indo e voltando para o trabalho. E ela sofre um acidente, o Corpo de Bombeiros vai ali atender. Em obras, né, tem um grande número de atendimentos. Na zona rural tem um grande número de atendimentos de trabalhadores. Então, por vezes, as pessoas em balancinho em prédio, né, pintando um prédio, alguma coisa, eletrocutados, pessoas que caem em buraco, enfim. Eu creio que essa parceria foi o que eu sempre procurei exemplificar para os procuradores do Ministério Público do Trabalho, para os desembargadores, juízes e servidores do TRT, é que, essencialmente, o Corpo de Bombeiros, ele meio que parece um braço do TRT, onde vocês cuidam da justiça, do direito do trabalho do trabalhador, nós cuidamos da segurança dele. E, por vezes também, Ariane, o Corpo de Bombeiros, ele trabalha de uma forma preventiva muito intensa, para poder verificar as condições de segurança dos prédios, para que as pessoas tenham um local seguro para elas trabalharem, né? E isso, ao longo do tempo, eu acho que todos os procuradores, desembargadores, juízes e servidores do TRT tiveram exatamente essa percepção, né? E a parceria, como eu te disse, através do Maestro Rocha Peixoto, meu grande amigo, meu grande irmão, pessoa que me apresentou, né, para pessoas fantásticas dentro do tribunal. E eu tive a oportunidade de conversar com cada juiz, cada desembargador, os procuradores do Ministério Público do Trabalho e os servidores, apresentando as demandas. No caso da escada, foi um fato notório, porque faltou a escada ali no combate ao incêndio do TRT. E os juízes, desembargadores me perguntavam, e o governador, no dia do incêndio, ele esteve lá. E o governador me perguntou, falou, coronel, por que o senhor não coloca uma escada para combater esse incêndio? Eu virei para o governador e falei, porque nós não temos. O governador, na época, me fez essa pergunta, simplesmente não tinha uma escada. E, passado isso, um tempo, o Dr. Rony me chama, falou, não, vamos comprar essa escada. O Dr. Rony é o juiz? Sim, o Dr. Rony, juiz do TRT, né? E a gente, então, teve essa oportunidade. E essa escada, ela já prestou serviços fantásticos, sabe? De pessoas que estavam tentando um suicídio. A escada você consegue chegar próximo da pessoa. Incêndios grandes aqui em Campinas, né? E a escada sempre sendo utilizada na região aqui dos Ferros Velhos. Enfim, é um equipamento que está aí sendo utilizado bastante. E ao longo disso, um outro fator muito importante, Ariane, que eu considero, que é a construção do hangar, para a gente colocar as aeronaves do Corpo de Bombeiros. O bombeiro tinha as aeronaves, mas elas ficavam expostas, né, às intempéries. E a gente apresentou esse projeto também para o Dr. Mei Sivan, né, um procurador do Ministério Público do Trabalho de Anápolis, que foi a pessoa que colaborou assim, de uma forma fantástica com a gente. E o que acontece? A gente precisava de recurso para poder construir esse hangar. E hoje o hangar do Corpo de Bombeiros está lá com 6 aeronaves protegidas, né? Essas aeronaves estão aí prestando um serviço, o estado todo, né,
para trabalhadores, para crianças, idosos, enfim. Eu creio que é o que eu volto a falar para você. Eu vejo o Corpo de Bombeiros bem como um braço do TRT e do Ministério Público do Trabalhista, porque nós cuidamos de trabalhadores, né? Nossa sociedade é muito trabalhadora, né? E por vezes essas pessoas sofrem esses acidentes e essas aeronaves do bombeiro, assim, elas prestam um serviço fantástico. A gente infelizmente teve um acidente, né? Perdemos o nosso helicóptero aí, mas graças a Deus nenhum dos colegas teve a sua vida ceifada, né, nesse acidente. É só um equipamento e vai se adquirir outro. Mas estamos com essas aeronaves aí prestando um serviço relevante. E com essas parcerias, Eliana, como eu te disse, construímos essa torre, né, e os bombeiros treinam muito nela. Adquirimos essa autoescada, que é um marco aqui para o estado de Goiás. Só para você ter ideia, a última aquisição de uma autoescada foi feita em 1974. 74, depois só em 2017 se adquiriu outra. Por quê? Porque o TRT e o Ministério Público do Trabalho se dispuseram a prestar esse serviço em prol da sociedade, né? E esse foi um papel que, através do Márcio, né, que abriu essa porta para a gente, para apresentar as pessoas, e a gente foi levando essas demandas do Corpo de Bombeiros. E cada vez mais foi estruturando a corporação e colocando recursos, né? E, como eu te disse, os recursos muito bem aproveitados em prol da sociedade e do atendimento eminentemente de trabalhadores e trabalhadoras, né? Só que ninguém faz nada sozinho. Então, ninguém faz nada sozinho, né? Tudo é feito com muitas mãos. E eu comandava o 8º Batalhão e eu tinha uma grande subcomandante. E uma pessoa maravilhosa, uma profissional ímpar, dedicada. E nesse momento, quando eu vi a grandiosidade dos projetos que estavam por vir, eu não poderia ter feito uma escolha melhor para esse staff que não a então tenente Ana Paula Finotti, agora Major Ana Paula Finotti, que eu gostaria de chamá-la para essa conversa. Muito obrigado, Ana Paula. O TRT conta com a expertise da Major Ana Paula Franco Finotti, cedida através de acordo de cooperação técnica, certo? Poderia falar sobre essa parceria, como surgiu, quais os principais desafios e conquistas até o momento? Sim, nós vamos contar essa história, né, Ana Paula? E, como eu te disse, a gente precisava levar isso adiante. E começou, então, com essa brigada de incêndio, esse treinamento que o Márcio pediu, e a gente fez, e avançamos inicialmente com a torre, e a posterior, o que verificou-se? Que os prédios do TRT, eles precisavam da certificação do Corpo de Bombeiros. E, para isso, demandava de um analista, uma pessoa que conhecesse, né, dessa área de análise de projeto e de inspeção, e também do treinamento para a equipe de segurança do TRT. E eu fiz o convite para, então, Tenente Ana Paula, hoje Major Ana Paula. De pronto, ela aceitou o desafio e aí ela saiu, né, do Corpo de Bombeiros, aspas, né, foi cedida para o TRT. E, a partir de então, ela vem desempenhando um trabalho ali fantástico. Eu gostaria que ela pudesse discorrer um pouco sobre o que ela vem entregando ali para o TRT. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de participar dessa entrevista, né, tão importante para o tribunal, e principalmente de agradecer o coronel pelo convite, não só por esse convite, mas todos que ele já me fez profissionalmente, incluindo a ida ao TRT, né. Quando eu cheguei no TRT, em 8 de março de 2016, logo após o incêndio, né? Foi em 2015, tinha pouco tempo de incêndio, outubro de 2015, né? O incêndio. O pessoal estava bem preocupado com as instalações, né? Da edificação, questão de segurança. Já não tinha mais a brigada contratada. Então, o meu papel lá era treinar o pessoal, né? Nós começamos fazendo treinamento com os agentes de segurança, porque a gente entende que eles que percorrem o prédio, eles estão em todos os andares, conhecem o prédio mais do que o servidor que às vezes trabalha em um ou outro andar.
Então, começamos a fazer cursos, fizemos cursos na área de primeiros socorros, de combate a incêndio, com todos os agentes de segurança, e eu comecei a fazer a análise das certificações dos prédios. Naquela época, em 2016, nenhum dos prédios do tribunal tinha certificação. Tinham requisitos de incêndio, tinham extintor, estavam, assim, de certa forma, equipados em relação à parte de incêndio, mas não estavam de acordo com as normas. Então, o meu serviço foi junto com a engenharia e junto com a segurança, né? Na época, o comandante da segurança lá era um tenente-coronel, mas a gente fazia o curso de agência de segurança. E a gente começou a fazer as certificações. Atualmente, todos os prédios do interior estão certificados e a gente está finalizando o TAC, que é um termo de ajuste conduta, para certificar o prédio complexo agora como um todo, né? Nós fizemos a unificação das 3 edificações e agora foi retirado o IALBA, né? Porque o IALBA foi cedido para o TRE. Então, nós reaprovamos o projeto e estamos certificando. É o último prédio que falta, mas os outros todos estão em regularidade de acordo com a norma do Corpo de Bombeiro. E no decorrer de todos esses anos, eu ministrei vários cursos para os servidores também, né, para os servidores, para os agentes de polícia judicial, a gente faz anualmente, né, como uma reciclagem mesmo, e fizemos também para os terceirizados, que também são pessoas que circulam no prédio, e eles acham muito, assim, interessante, porque eles levam aquilo além do serviço, né, para a vida deles. Então, meu papel lá, desde 2016, vem sendo esse. Tá vendo, Adriana? Como eu te disse, eu não poderia escolher a pessoa melhor, né? Na realidade, ela que me conduzia. Coronel Nolasco, sabemos que ceder militares para outras instituições exige um processo criterioso. Quais foram as principais dificuldades para concretizar a cessão da Major Ana Paula? A maior dificuldade que eu vejo é não ter prejuízo para a carreira dela. Porque o militar, quando ele é cedido para determinados órgãos, ele pode ser agregado. E ela poderia ter prejuízos nas promoções futuras dela por merecimento, talvez seria promovida só por antiguidade, e isso iria causar um grande prejuízo para ela. Então, a costura legal para a cessão dela, que foi talvez um desafio. Agora, a partir do momento que eu falei para você que eu não poderia escolher a melhor pessoa para poder me auxiliar, eu também não poderia escolher a melhor pessoa para poder desempenhar o trabalho que ela acaba de falar aqui, que ela tem entregado ao TRT. E o que a gente ouve da Major Ana Paula são elogios, né? Todos os servidores, né? Todos os juízes, os desembargadores ali, eles só elogiam o trabalho dela porque esse aspecto de hoje, você ter prédios todos certificados, né? Isso é muito complexo. E como ela disse, ela precisava desempenhar um trabalho muito próximo ali com a engenharia. Então, assim, a cessão dela teve toda essa dificuldade legal, primeiro para não prejudicá-la, né? E aí foi feito, então, a cessão dela e a gente vê que o ganho foi mútuo, né? Ganha o TRT, ganha o Corpo de Bombeiros e, acima de tudo, ganha a sociedade. Como o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se organizou para lidar com a ausência desses profissionais em seus quadros? Tá, tivemos que fazer um termo de cooperação técnica, né? E sempre com essa preocupação para que a gente não pudesse prejudicá-la na carreira. Só que ela teve que se desdobrar, porque por vezes ela cumpriu um expediente no TRT e voltava para o quartel para uma série de outras atividades ali no Corpo de Bombeiros. E ao longo do tempo, a Major Ana Paula, ela por vezes nos cursos que ela precisava ministrar, ela pegava quadros temporários do Corpo de Bombeiros e para um determinado curso específico. Então, a pessoa não ficava totalmente à disposição do tribunal. Ela sim ficava, mas os outros colegas, ela usava eles eventualmente para um ou outro treinamento. E dessa forma, com o tempo, o Corpo de Bombeiros realizou alguns concursos, né? E os quadros foram supridos. Mas eu vejo assim, que o que a Major Ana Paula detém de conhecimento da estrutura do tribunal, o contato com os servidores, com os juízes, com os desembargadores, esse é uma coisa também muito importante pela capacidade dela, como você bem frisou. Coronel Nolasco,
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás passou por diversas transformações ao longo dos anos. Na sua visão, quais foram as mudanças mais significativas e como o senhor enxerga hoje o futuro da corporação? Eu posso contar essa história muito bem, porque eu vivi ela, eu faço parte dela. E o Corpo de Bombeiros, ele nasce em 1957, quando 23 policiais militares foram para o estado de Minas Gerais fazer um curso de capacitação de bombeiros. Desses 23, apenas 11 voltaram, conseguiram concluir o curso. E nasceu como uma unidade da Polícia Militar especializada. Só que o advento da Constituição Federal de 88 e a Estadual de 89, né, emancipou o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. E a partir daí nós tivemos um boom de crescimento, porque nós focamos exatamente na atividade de bombeiro. Antes não, a gente ora era policial, ora era bombeiro. E a partir daí o Corpo de Bombeiros ele investiu muito também na capacitação das pessoas, né? Eu sou um exemplo vivo disso, fui para o Rio de Janeiro estudar, né, pelo Corpo de Bombeiros, fui para o Ceará, fui para a Europa, tudo isso propiciando que os oficiais tivessem maior capacidade técnica, né, intelectual, para poder conduzir os rumos da corporação. E a partir desse momento a gente também foi expandindo, foi capilarizando o Corpo de Bombeiros. Nós tivemos mais concursos, as legislações também que cuidam do regramento dos prédios, elas também foram mais refinadas, né? E hoje a gente tem um grande problema. Quando a gente abre o concurso, tem um boom de pessoas que querem ingressar na carreira, né? Essa carreira que ela é tão inspiradora e como eu já falei, que quando eu vi os bombeiros pegando leões, eu falei, oi, leão, eu falei, eu também vou pegar leão. Então, o bombeiro cresceu, o bombeiro ele é muito respeitado pela sociedade, graças a Deus. E eu te falo assim, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, uma feira em Indianápolis. E quando nós chegamos no aeroporto de Chicago, desembarcamos, nós éramos 4 colegas. E no aeroporto me chamou a atenção muito, porque quando chegamos ali na imigração, que mostramos os nossos documentos, os atendentes saíram das cabines deles e fizeram continência para a gente. Falando, chamando a gente de herói. Como assim? Welcome my country. Falei, oi, bem-vindo ao meu país, assim. Então, é um orgulho a gente poder andar pelos lugares e as pessoas terem admiração pela nossa profissão, né? Mas essa construção, ela custou a vida de muitos bombeiros. Nós perdemos muitos colegas em treinamentos, perdemos muitos colegas em acidente de trabalho. O Césio levou muitos colegas nossos com doenças terríveis. Então, assim, ela é uma história de luta. E eu faço questão de externar esse capacete aqui, porque esse é o capacete da minha geração, né? A Major Ana Paula está aqui externando o capacete de outra geração de bombeiros. Aqui a gente tem um quebra-telha. Literalmente, as telhas caíam aqui sobre as nossas cabeças e eram quebradas, né? E essa era basicamente a única proteção que um bombeiro tinha para trabalhar. E isso hoje evoluiu, né? Os bombeiros têm equipamentos de ponta, capacetes muito modernos, né? Certificados, que dão todo tipo de proteção para eles. Não só os capacetes, mas equipamentos de respiração, a roupa, as botas. Então, assim, essa evolução, ela só ocorreu porque nós somos apaixonados pela nossa profissão, né? Todos procuram fazer o melhor nos 4 cantos desse estado, desde o comandante-geral até o soldado mais moderno. É uma profissão que ela é apaixonante. Quais foram os maiores desafios e aprendizados que marcaram a sua carreira? O grande desafio que a gente teve foi nessa emancipação do Corpo de Bombeiros, porque as pessoas às vezes duvidavam da nossa capacidade. Nós éramos 267 pessoas e o Maércio Rocha Peixoto era bombeiro nessa época. E as pessoas não acreditavam que nós teríamos capacidade para poder alavancar uma corporação, né? Começar ela praticamente do zero e ter toda a estruturação legal, de carreira, de regulamentos, disciplinar, orçamentária, né? Poucos equipamentos na época. E isso foi um grande desafio. E depois,
o desafio da gente ter o quadro de chefia, porque nós não tínhamos como formar as pessoas aqui, porque não tinha academia. E a partir desse momento, um grande desafio foi ir para o Rio de Janeiro, né? E eu tinha um irmão que morava no Rio, o Joviano, falecido, e ele, quando eu passei no concurso, eu poderia optar pela minha classificação, ou Brasília ou Rio. Ele falou, não, você vai sair do Cerrado, vem para o Rio de Janeiro, para você conhecer outra realidade. E, como eu já falei anteriormente, eu sempre fui muito obediente à minha mãe e aos meus irmãos. E fez essa opção para ir para o Rio. E ficar no Rio de Janeiro 3 anos, trancado dentro de um quartel, foi muito desafiador, sabe? Em outra realidade, você convivendo, confinado com pessoas ali por 3 anos, né? Então, assim, aquilo foi muito desafiador. E depois, eu até voltei para cá. E os desafios, eles foram cotidianamente, um atrás do outro. Ir para Mineiros, abrir um quartel, formar os soldados, conseguir recursos, né? Ir apagar fogo no Parque das Emas. E na época a gente preocupado com o quê? Com o meio ambiente, né? Então, foi também muito desafiador. E fazer essa faculdade de Direito, depois ir para a cidade de Goiás e trabalhar com o Brasilete Ramos Caiado, uma mulher assim, muito elegante, muito culta, sabe? E ter a participação no tombamento da cidade. E aí veio a enchente, né? E a enchente, ela foi terrível, porque ela causou muito dor e sofrimento para aquela cidade. E aí eu trabalhei na reconstrução daquele acidente também, né? O que ficou ali destruído. Foi o Corpo de Bombeiros, através da Defesa Civil. Na época, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, né? E ele até esteve lá visitando a cidade. E nós conseguimos, através da Defesa Civil e todo o levantamento que foi feito por mim e pela minha equipe, nós conseguimos levar os recursos necessários para poder reconstruir a cidade. E aí, depois, vir para Goiânia foi um novo desafio, que eu fui comandar o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros e ver a precariedade tecnológica da corporação. E eu, formado em Direito, fui me meter na área de tecnologia. E aí fui fazer esse trabalho na área de tecnologia. Depois, sair do Estado, ir para Fortaleza, estudar, ficar 1 ano lá, voltar. Então, assim, nada foi fácil, mas tudo foi muito prazeroso, sabe? E o mundo roda, 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 e eu conheço essa pessoa, né? O pai da Ana Paula, ele é coronel do Corpo de Bombeiros também, médico e urologista, né? E foi um colega nosso de trabalho por um grande tempo. E o dia que eu cheguei no 8º Batalhão, entrei nos alojamentos para ver a estrutura, aí eu olho, o armário está lá, Finote. Eu falei, oi, o Finote, o pai dela. E a Ana Paula lá, trabalhando muito jovem, né? E com aquele desafio para a gente transformar o quartel. Então, assim, foi tudo muito desafiador. E aí, Arione, o dia que o secretário de Segurança Pública, meu chefe, o coronel Renato Brum, me propõe esse desafio para vir compor a segurança pública. Aí foi um grande desafio também, porque você estar no nível de excelência que é a segurança pública do Estado é muito difícil. Nós somos cerca de 20 mil profissionais de segurança pública, né, no Estado, e nós temos que entregar tecnologias que possibilitem o trabalho dele e para poder ofertar segurança para a gente. Hoje, a gente vive num mar de tranquilidade aqui em Goiânia, por quê? Porque esses profissionais de segurança pública, eles oferecem isso para a gente. E nós, aqui na Secretaria de Segurança Pública, nós somos o apoio, né? Lá para a ponta poder trabalhar. Tudo que se produz no Estado chega aqui, a gente que guarda os dados, a gente que cuida dos dados. E então é muito bacana. E a cada dia aqui chega um desafio. A nossa primeira-dama, a dona Gracinha Caiado, esteve em Brasília e queríamos lançar aqui, o Estado de Goiás ser o primeiro estado a lançar a nova carteira de identidade nacional. E a gente foi trabalhar para construir essa solução. E cada dia, patrulha rural, aí mulher segura, sabe? Então, assim, a gente está desenvolvendo tecnologias aqui junto com a equipe que são coisas, assim, que são inspiradoras, mas desafiadoras, né? E eu só me mantenho, estou nessa condição porque eu tenho uma equipe, né? Sozinho a gente não faz nada. E essa minha história com o TRT, talvez tenha uma terceira pessoa que está faltando aqui no meio, Ana Paula, que a gente tem ela na foto.
que é o Márcio, né? E então, sim, tudo foi desafiador, mas tudo muito prazeroso. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para aqueles que no futuro terão acesso a esse depoimento? Sejam resilientes. A vida é sobre ser resiliente. Vai ter os momentos bons, vai ter os momentos ruins. Você terá momentos de tristeza, de alegria, mas seja resiliente. A resiliência, eu acho que ela é a chave para nos mantermos aqui vivos, altivos, levantarmos todos os dias, ter vontade de trabalhar. Então, eu sou um resiliente, filho de uma mulher inspiradora, a minha melhor professora, uma mulher analfabeta. Uma analfabeta foi a minha melhor professora. Fiz muitos cursos, estudei muito, mas o que eu precisava saber na vida, eu aprendi com uma analfabeta, que é a minha mãe. Então, a minha mãe foi resiliente. Meu pai morreu, deixou ela com 12 filhos. E ela, sem nada, sem condição financeira nenhuma, ela criou esses filhos. E o dia do enterro da minha mãe, Ariane, ela com 90 anos, ela faleceu, e nós fomos sepultá-la no Parque Memorial. Qual era o comentário das pessoas? Falou, olha, hoje não pode ter incêndio aqui em Goiânia, porque o cemitério ficou vermelho. Os bombeiros estavam ali. E eu fiz questão de enterrar minha mãe com um caixão branco, porque para mim ela era um anjo. Então, assim, ela foi resiliente, ela viveu 90 anos, sabe? A minha mãe nunca teve uma escritura, mas ela sempre teve um lar. A minha mãe, ela ensinou para mim o que eu precisava saber da vida. Então, assim, a mensagem é resiliência. Quem é Sebastião Nolasco Ribeiro, na opinião do próprio Sebastião Nolasco Ribeiro? Um resiliente. Eu sou uma pessoa que tenho essa inspiração da minha mãe, de que a vida, ela é do jeito que ela é. E ela pode ser melhor se você tiver um outro olhar sobre as coisas, né? A gente não adianta achar que todo mundo todo dia vai trazer flores para você. Você vai encontrar só situações boas, não, você vai encontrar situações ruins. Mas eu, Sebastião Nolasco Ribeiro, eu encaro a vida de frente. O que move a sua vida? O que dá sentido à sua vida? Trabalhar, entregar resultados, ter uma equipe motivada, ser um farol, um exemplo para as pessoas. Eu me preocupo porque quando você lidera pessoas, elas olham para você, para a sua idoneidade moral, para a sua capacidade intelectual, para o seu horário de trabalho, para as entregas que você faz. E quando eu recebo a confiança, como eu recebi do secretário Renato Brum e do governador, eu tenho uma preocupação muito grande de não decepcionar quem confia em mim. Você confiou o trabalho a mim, entregou um cargo que tantas pessoas poderiam ocupar. E às vezes eu me pergunto, por que eu? Só que aí, Ariane, a minha vida, a minha irmã, a Vani, que faleceu também, ela falava que o dia que eu nasci, meu pai estava prestes a morrer. E meu pai me pegou no colo e ele falou assim, meu filho vai estudar e vai ser alguém na vida. Então eu carrego uma bênção do meu pai. A minha irmã sempre falou, não se esqueça disso. Você carrega uma bênção do seu pai, do nosso pai. E a minha filha, eu sempre dou essa bênção para ela também. Porque nós também, sem Deus, a nossa vida, nós não somos ninguém. Então, é isso. Resiliente e temente a Deus. Para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa para o TRT 18 e para a sociedade goiana como um todo? A mensagem para o TRT é gratidão. Nós, eu vou usar a primeira pessoa do plural, nós do Corpo de Bombeiros, nós não temos palavras para externar nossa gratidão, profunda gratidão ao TRT 18. Eu não vou nominar as pessoas porque eu poderia cometer injustiça com alguém, mas são todos os desembargadores, todos os juízes, todos os colaboradores, os servidores ali daquele tribunal, que tão bem nos acolheu. E dizer a vocês que vocês fizeram e fazem a diferença na vida das pessoas,
Vocês, através dessa parceria com o Corpo de Bombeiros, estão salvando vidas de inúmeros trabalhadores por esse estado. Então, continuem acreditando no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele é constituído de um quadro de pessoas assim maravilhosos, né? Em todos os cantos, você vê mulheres e homens assim fantásticos que doam a sua vida, né, em prol de terceiros. E o TRT, ele deu uma alavancagem na estrutura do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele não seria o que ele é hoje sem o TRT. Então, assim, a gente deixa essa mensagem de gratidão profunda para cada um de vocês, né, que sempre nos receberam tão bem, de uma forma tão afetiva e carinhosa. E esse carinho, Ariane, eu vejo nesse momento. Eu te perguntei no início, por que eu? Por que eu? Por que eu estou aqui? Mas mais uma vez, eu preciso externar a minha gratidão para o TRT. Estou aqui com os olhos lacrimejando, coração disparado, emocionado, porque, assim, mais uma vez o TRT me surpreende, né? Então, assim, gratidão. Muitíssimo obrigado, e não tem palavras que vão retratar a minha alegria, né, e a minha satisfação por esse momento e por tudo que vocês fizeram e fazem pela corporação. E dizer a vocês que, mais uma vez, o Corpo de Bombeiros é o braço operacional do TRT. Ele é o braço que vai lá acolher, vai resgatar, vai salvar, vai combater um incêndio, vai tirar as pessoas de grandes dificuldades com os recursos que o TRT aportou no Corpo de Bombeiros. Então, assim, sintam-se também bombeiros, porque vocês têm ajudado muito nesse salvamento de pessoas por esse estado. Então, muitíssimo obrigado. Em nome do TRT 18, eu gostaria de te agradecer, Coronel, e a Major Ana Paula, por essa importante entrevista. E quero dizer que vocês ficaram para sempre na história do TRT 18. E, Ariane, eu queria terminar com uma frase. Então, claro. Eu gostaria de encerrar esse bate-papo aqui com os olhos lacrimejando, como eu disse, com uma frase, né? Essa frase está ali no telão e ela retrata exatamente a nossa profissão. Alienam vitam et bona salvari. Vidas alheias e riqueza salvar. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado. Essa aqui mora só no fundo do meu coração.